As palavras do presidente francês Emmanuel Macron no Twitter nessa quinta-feira caíram como uma bomba nos corredores do Palácio do Planalto e nas timelines dominadas desde o início da semana pela hashtag #PrayForAmazônia ou Reze pela Amazônia, um termo que chegou ao topo dos mais discutidos no Twitter durante a semana passada. Macron disse o seguinte: "A nossa casa está pegando fogo, literalmente. A floresta amazônica, os pulmões que produzem 20% do oxigênio do nosso planeta, está em chamas. É uma crise internacional. Membros da cúpula do G7, vamos discutir essa emergência daqui a 2 dias." Isso gerou, claro, caos nas redes sociais. Afinal, os membros do bloco podem decidir punir o Brasil com sanções econômicas, por exemplo? Ou pior, eles podem decidir por uma intervenção internacional na Amazônia? Eu sou Ricardo Senra, eu sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres e eu tô aqui para ajudar a entender esse quiprocó. O G7, o grupo das 7 maiores economias do mundo, é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Eles vão se reunir nesse sábado e o Brasil, de repente, se tornou um dos principais temas na roda de discussões. Essa preocupação sobre sanções foi levantada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro em uma transmissão que ele fez ao vivo pela internet nessa quinta-feira. A nossa economia está escorada onde? Nos commodities. Se o mundo resolver nos retalhar e a economia nossa bagunçar, todos vocês, repórteres, todo mundo vai sofrer as consequências. Eu conversei com especialistas internacionais para tentar entender quais são os efeitos práticos que essa reunião do G7 deve trazer. Tanto o americano Brian Winter, que é o vice-presidente de um think tank dos Estados Unidos chamado America Society, quanto o Isaac Cusack, que é um PhD em estudos sobre a América Latina e editor-chefe de um blog da LSE sobre a América Latina e Caribe, os dois me dizem que a resposta do G7 não deve vir na forma de sanções econômicas, mas sim por meio de pressão política. Mas então isso significa que dali só vão sair palavras soltas, é isso? Não. Eles me mostraram que os efeitos podem ser práticos e eles devem comprometer principalmente o acordo de livre comércio que foi assinado entre o Mercosul e a União Europeia bem recentemente. Vai além disso. A força política desse grupo das 7 principais economias do mundo pode ajudar a reforçar o declínio da imagem internacional brasileira. Isso também pode desencadear uma eventual onda de boicotes contra os produtos chamados Made in Brazil, principalmente a carne e a soja. O Brian Winter me disse que consensos sobre sanções costumam demorar muito tempo para serem atingidos. Os países podem adotar diferentes caminhos para esse tipo de punição. Isso pode ir desde apelos às Nações Unidas, à ONU, até a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Para ele, o principal reflexo negativo imediato desse encontro de líderes sobre o Brasil deve ser uma revisão no acordo assinado no último dia 29 de junho entre a União Europeia e o Mercosul, depois de 10 anos de negociações. O Winter também lembrou que, por outro lado, o presidente americano Donald Trump deve apoiar Bolsonaro nesse encontro do G7 em meio às críticas que devem ser levantadas pelo Macron, pela chanceler alemã Angela Merkel e pelo premier canadense Justin Trudeau. Já o analista britânico da LSE me lembrou que o acordo com os europeus foi assinado, mas não foi ainda ratificado. Segundo ele, esse acordo foi uma das poucas coisas que Bolsonaro conseguiu reivindicar como uma conquista do seu governo. E ele disse que a assinatura desse pacto veio em meio a uma série de crises internas que são enfrentadas pelo Bolsonaro. Isso vai desde as denúncias sobre uma possível atuação irregular na Lava Jato pelo atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, até um cenário de piora do desemprego, graças aos índices econômicos frágeis que vêm sendo registrados pelo Brasil. O analista inglês me falou o seguinte: Macron e Merkel são particularmente influentes na União Europeia e nessa instância parece ser politicamente possível aplicar sanções ao Brasil em meio a uma questão ambiental tão grande. Ainda sobre essa história do acordo Mercosul-União Europeia, a minha colega Natália Passarinho, que trabalha comigo aqui na BBC News Brasil em Londres, conversou com o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil e ele disse o seguinte: os Estados Unidos é parte diretamente interessada que a União Europeia coloque contra o Brasil, porque ele é o grande concorrente do Brasil na exportação de soja, de carne e tudo mais. Então, os Estados Unidos têm todo interesse, assim como ele deixou claro que ele é contra o acordo Mercosul-União Europeia, ele é a favor que todos possam fazer alguma coisa contra o Brasil. Se eles param de fazer negócios com os brasileiros, os americanos podem faturar essa boquinha. Como a gente está vendo, essa situação está escalando numa velocidade bastante acelerada. Na manhã dessa sexta, o Macron subiu o tom contra o Brasil e disse que Bolsonaro mentiu sobre compromissos brasileiros com o meio ambiente durante a reunião do G20 lá em Osaka, no Japão. Dada a atitude do Brasil nas últimas semanas, o presidente da República só pode constatar que Bolsonaro mentiu para ele na cúpula do G20 em Osaka, disse o governo francês numa nota,
acusando o Bolsonaro de não respeitar os acordos climáticos nem se comprometer com a biodiversidade. A presidência francesa foi além e disse que nessas circunstâncias a França se opõe ao acordo do Mercosul. Já o primeiro-ministro da Irlanda, o Leo Varadkar, fez coro com os franceses e disse que não há qualquer chance de votarmos a favor do Brasil se o Brasil não honrar os seus compromissos ambientais. A Alemanha de Angela Merkel seguiu essa mesma linha. Wenn also die G7 an diesem Wochenende zusammenkommen, dann gehört, auch nach Überzeugung der Bundeskanzlerin, diese akute Notlage des Amazonas-Regenwaldes auf die Tagesordnung. Da hat der französische Präsident die Bundeskanzlerin ganz an seiner Seite. O ministro da Economia da Finlândia também entrou nesse debate. O país ocupa nesse momento a presidência rotativa da União Europeia e ele foi além e pediu também numa nota que o bloco estude a possibilidade de proibir importações de carne bovina brasileira por conta da destruição das florestas tropicais na Amazônia. Vale lembrar que a União Europeia é o terceiro principal comprador de carne de boi no Brasil. Os especialistas com quem eu conversei disseram também que os reflexos dessa reunião podem trazer sérios custos à reputação brasileira, que já vem sendo questionada por veículos internacionais de prestígio, como a revista The Economist e os jornais New York Times e Guardian. Outro fator interessante que vem sendo destacado por aqui em relação a essa crise ligada à Amazônia é o papel das redes sociais nessa história. O presidente Jair Bolsonaro reagiu de forma bastante agressiva quando as primeiras críticas surgiram. Ele chegou a cogitar que as ONGs fossem as responsáveis pelo fogo se espalhando pelo país. Isso não tem provas e não tem nenhum indício que confirme essa teoria. Esse tipo de frase chamou muita atenção. O Bolsonaro também foi duro quando países como a Alemanha e a Noruega decidiram retirar parte dos seus investimentos em sustentabilidade no Brasil graças ao aumento do desmatamento. O Bolsonaro disse para usarem esse dinheiro para reflorestar seus próprios países, disse que o Brasil não precisava da grana e falou também que esses países poderiam estar comprando em parcelas a Amazônia. Isso despertou um choque muito grande na comunidade internacional. Isso tudo alimentou o desconforto nas redes sociais e estimulou esses países a se colocarem contra o Brasil de maneira também enfática. Quando o presidente Macron convocou o G7 pelo Twitter, como a gente viu, o presidente Bolsonaro pareceu dar um passo atrás e anunciou a formação de um comitê interministerial para tentar atacar essa história, mapear focos de incêndio e propor soluções. Mais ainda, os ministros foram convocados para tentar apresentar soluções para melhorar a imagem do Brasil no exterior em meio a essa chuva de críticas que o país vem recebendo. Ao mesmo tempo em que parece dar uma resposta mais contundente para o resto do mundo, o presidente Bolsonaro manteve a retórica agressiva quando respondeu aos tweets do presidente Macron, dizendo que eles eram sensacionalistas e que ele tentava instrumentalizar uma crise interna do Brasil para ganhar benefícios políticos próprios. Segundo os especialistas, os custos podem ir desde o turismo, passando eventualmente pelos investimentos internacionais e também pela possibilidade de boicotes liderados por consumidores. A gente já consegue ver isso nas redes sociais. No Instagram, formadores de opinião e influencers como o americano Leonardo DiCaprio, aquele do filme do Tarantino, or Titanic, que também lidera uma fundação dedicada à sustentabilidade e ao controle das mudanças climáticas, também tem levantado a discussão sobre boicotes. Elimine ou reduza o consumo de boi, escreveu o ator na rede social. A pecuária é um dos principais motores do desmatamento na Amazônia. A BBC News Brasil vai continuar acompanhando essa história muito de perto. A gente lê também todos os comentários de vocês aqui nos nossos vídeos, então, por favor, participem, compartilhem, escrevam as suas críticas, as suas dúvidas, os seus elogios também, porque a gente gosta, e a gente promete continuar desenrolando esse novelo, trazendo mais novidades e esclarecendo o que vocês acham que precisa ser esclarecido. De novo, obrigado por nos seguir até aqui e a gente se vê logo logo.